Pronto. Eu montei um projeto hipotético para a gente poder fazer na prática agora uma espécie de prestação de conta desse projeto, tá? Suponhamos que ele tenha sido aprovado, tenha recebido recurso já. E a primeira coisa que eu ia falar também nessa reunião de agora é corrigindo uma informação passada na reunião anterior, também sobre prestação de contas, sobre a questão do prazo. E, assim, o prazo para apresentação da prestação de contas vai depender do edital que vocês estão participando, tá bom? Porque tem alguns editais recentes que foi colocado 60 dias após o encerramento da vigência do termo de execução. Esse termo de execução é aquela espécie de contrato que eu comentei com vocês, que vocês assinam, e ele tem a validade, a vigência de um ano, de até um ano, sendo possível prorrogar anterior, sendo solicitado primeiro, né? Anteriormente encerrar essa vigência. E mas tem alguns que têm até 120 dias, que, se eu não me engano, são da Lei Paulo Gustavo, tá? Então, vocês têm que observar também. Se vocês não tiverem aí o edital ou não conseguir achar dentro do portal de transparência em alguma outra coisa, vocês podem me solicitar e aí vocês podem verificar. Ou tem também, mais fácil de achar, na verdade, do que no edital, essa informação, é no termo de execução, nessa espécie de contrato que vocês assinam junto com a prefeitura. Lá também tem um prazo de envio, tá? É, e é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o projeto, mais ou menos como a gente baixa para encaminhar para vocês. A Dan tá caindo. Toda hora eu tô arrumando aqui. Mas eu vou mostrar para vocês esse projeto hipotético, né? Que eu escrevi ele hoje. É, vamos lá. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida durante a reunião, vocês podem estar perguntando também. É importante essas reuniões, principalmente para prestação de contas, porque vocês estão agora, alguns, né? A maioria, eu acredito, já estão iniciando essa fase da prestação de contas. E quem ainda não iniciou já vai estar mais ou menos por dentro, e qualquer coisa durante a execução podem ir perguntando também. Tá, eu vou já ser mais breve. Aqui é os dados básicos pessoais da pessoa, né? Eu preenchi de forma bem breve mesmo, nem é meu nome todo esse, mas coloquei aqui o primeiro e o último nome. Coloquei que não sou MEI. Quem é MEI tinha que ter apresentado aqui, tá? No nome da inscrição. Já até é uma prática já da inscrição também, esse daqui está sendo também. Os dados eu tampei, porque eu não ia mostrar mesmo, mas daí quando vocês fazem a inscrição, vocês colocam por completo, né? Aqui eu coloquei, anexo aqui o RG ou CNH, eu coloquei qualquer documento mesmo. As informações, eu coloquei as informações aqui da secretaria mesmo, do endereço e os dados. Esse é um comprovante de endereço, né? Coloquei qualquer documento. Aí aqui eu já fiz alguns exemplos de respostas que vocês podem até se embasar para os próximos projetos de vocês também. Aqui eu fiz um mini currículo, apresentei, respondi. Ah, o que é esse mini currículo? É você escrever de forma breve quanto tempo você atua na área cultural, em qual município, você pode colocar também a região, né? Os quantos anos. Você pode colocar as principais atividades, não precisa ser todas, mas as principais atividades. E qual que é a área de trabalho que mais você gostaria de evidenciar? Ou que mais você atua mesmo. De 2 a 3 parágrafos, 2 parágrafos está ótimo, porque que nem como o próprio descrição está dizendo, é um mini currículo. Aqui era para você responder se você pertencia a alguma comunidade tradicional. Eu coloquei, não respondi, mas caso fosse indígena, povo de terreiro, quilombola, pescador, comunidades ribeirinhas, comunidades rurais, povos ciganos, entre outros. O gênero aqui é feminino. Ah, e tem a questão de pontuações extras, e por isso que também pergunta aqui sobre o gênero, sobre a etnia, porque
em casos de mulheres ou de grupos com maioria negra, além de concorrer a cotas, a maioria negra também tem a pontuação extra, pontuação bônus, para mulheres, indígenas, negros, PCDs, que é conforme a tabela de critérios de avaliação de cada edital, tá? Cada edital, se não me engano, é o segundo anexo, tem os critérios, uma tabela com critérios de avaliação. E lá vai conter os critérios de avaliação e se tem pontuação extra, bônus, vai aparecer lá também. Aqui que não. Aqui eu coloquei artista, coloquei o que não está representando o coletivo, mas acontece, pode acontecer o caso de você querer representar um coletivo do projeto, um caso de uma instituição que já é de ensino, e você quer colocar no grupo dessa instituição de ensino, mas ainda não, como proponente do projeto, mas ainda não tem CNPJ. Aí é um caso, por exemplo. Ah, aí, se caso tivesse respondido sim, eu teria que colocar aqui o nome do coletivo, o ano que criou, que iniciou as atividades e quantas pessoas fazem parte. E aqui o nome completo e CPF de cada pessoa do grupo coletivo. O caso, por exemplo, de também casas de. Não é casas, né? Eu não sei qual que é o nome, não sei qual que é o nome da escola de capoeira. Tem algum nome específico? Também pode ser um caso de coletivo cultural também, tá? No caso nosso, é escola de capoeira mesmo. A gente vai usar, tem alguns espaços que usam como casa de capoeira ou academia. Eu uso escola de capoeira desde a fundação. Também é um caso, é um exemplo de grupo, de coletivo sem CNPJ. Aqui eu já fui direto para o projeto. Eu coloquei um recital de música e dança, mas é só um exemplo, tá? É só uma situação hipotética. E aí coloquei entre aspas um evento cultural. A descrição do projeto consiste em basicamente você descrever o que vai estar sendo executado, que é aqui está dizendo que é um evento cultural, que reunirá apresentações musicais e de dança, e aí o que você vai promover, e se vai ser, se vai conter algum artista, aí você pode colocar que vai conter artistas locais, e pode também colocar o tipo de música, se você quiser definir mais propriamente, né, mais especificamente. E aí você coloca a ideia geral de como vai ser esse projeto, tá? Mas de uma forma geral. E aqui eu coloquei até um pouco extenso, mas a média é de 3 parágrafos, porque logo abaixo vocês vão inserir o objetivo, os objetivos e as metas, tá? Depois eu vou mandar esse PDF para vocês dar uma olhadinha. Quem quiser me pedir. E aqui os objetivos, eu coloquei os objetivos de uma forma mais específica, só que não abrangindo quantidades, nem os resultados em si, tá? Porque vai ficar para as metas ali embaixo. Como, por exemplo, esse é um exemplo de um evento cultural, tá? Promover, aqui ficou os objetivos como promover um evento cultural que integre a música e a dança, fortalecendo a produção artística, incentivar a participação e valorização de artistas do município, proporcionar acesso gratuito à cultura, estimulando a formação de público, contribuir para o fortalecimento das ações culturais, por meio da realização do recital, e oferecer ao público uma experiência cultural diversificada, com apresentações musicais e coreográficas. Também você poderia colocar aqui, realizar a formação do grupo dos artistas que estão participando, produzir portfólio e músicas inéditas, poderia ser também. Mas nesse caso aqui, vocês podem ver, perceber que vai ser um recital de músicas e danças que já são criadas, que já tem autoria, né? Não é, mas também poderia ser o caso de autoria própria. Aí daí um dos objetivos seria que fortalecer o cenário musical local através de músicas inéditas e composições próprias.
Enfim, eu estou citando alguns exemplos aqui, mas existem vários eixos, várias áreas, tá, cultural. Inclusive, a gastronomia cultural também pode ser encaixada dentro de projetos culturais, tá? E também não é sobre a cultura religiosa, mas a cultura afro-brasileira, através também de alguns costumes e hábitos, também podem envolver projetos culturais, tá? É, sempre quando vocês estiverem pensando também na fase de elaboração de um projeto, vocês podem dar uma pesquisada em exemplos, tem exemplos de alguns municípios próprios aqui na internet, que também participaram da PENAB, e pegar algumas ideias para montar a base do projeto de vocês. E também dentro do próprio portal do Ministério, tem alguns materiais que podem, para quem tem mais experiência com internet, podem ajudar e orientar, tá bom? Aí aqui eu coloquei as metas. Aí as metas você tem que colocar de forma específica, quantificar, pelo menos prever o mínimo, as metas mínimas. Como, por exemplo, realizar um recital de música e dança intitulado Noite Mágica, executar 5 ensaios preparatórios com os artistas participantes durante o período de execução do projeto, alcançar um público estimado de até 300 pessoas, respeitando a capacidade máxima de assentos do local, realizar o evento com duração aproximada de 5 horas corridas, com programação artística, envolver no mínimo, são questões mínimas, no mínimo 20 artistas, entre músicos, dançarinos e equipe artística local. E disponibilizar uma estrutura completa do palco, sonorização e iluminação para a realização do recital. Aqui você vai colocar todas as metas que você pretende, as etapas, né, físicas, palpáveis, que dê para você quantificar dentro desse projeto, resultados também dentro desse projeto. Quanto mais metas você colocar, mais metas você vai ter que atingir. Só que quando você especifica melhor as metas de forma separada, fica mais organizado. Aí você pode colocar uma quantidade, por exemplo, de público, ou de horas, ou de artistas menor, só que as metas vão ser mais metas com quantidades menores, com estimativas menores, mais palpáveis, alcançáveis, sendo alcançável, entendeu? É bom pensar nisso também na execução do projeto, quando vocês estão escrevendo o projeto, na execução, se ela é palpável, se o que você está escrevendo realmente vai ser possível executar com o valor, com a equipe que você tem, tá? E pensar nas etapas, pelo menos com uma estimativa mínima, em cada etapa. O perfil do público, eu coloquei aqui principalmente crianças, eu falei também sobre que vai ser gratuita a entrada, falei sobre as famílias, nananã, aqui também prioritariamente voltado para crianças, com o objetivo de estimular o contato, mas isso vai depender do seu projeto, que às vezes pode ser voltado somente para idosos, que é uma ideia bem bacana também, às vezes é voltado somente para mulheres. Aí, aqui sobre acessibilidade, lembrando que a acessibilidade, o que vocês colocarem aqui, vocês vão ter que cumprir durante a execução do projeto, e vocês vão ter que, de forma clara, demonstrar que está sendo cumprida essa questão da acessibilidade. Pode ser por fotos, por exemplo, nas fotos do evento que eu vou estar executando, eu tenho que demonstrar que lá no local tem sim as rotas acessíveis, tirando foto dessas rotas. Vou ter que mostrar que tem as rampas, pode ser tirando foto das rampas, gravando também as rampas. Vou mostrar que tem os assentos que eu falei que seria para pessoas obesas. Então, eu tenho que comprovar. O que eu estou dizendo aqui, o primeiro passo para fazer prestações de contas é você parar para analisar o projeto que você encaminhou e os documentos que você encaminhou, que você escreveu do projeto. O que você colocou ali, você precisa cumprir. Tem algumas coisas que são obrigatórias, que não podem ser alteradas, como o objeto, os objetivos e as metas, que são aqueles primeiras perguntas ali do projeto. O local, a acessibilidade também pode ser alterada desde que você... A acessibilidade é algo delicado, porque você colocou ali que tem rotas, rampas, assentos e iluminação.
e aí quando chegar no dia, você só tem a iluminação. Isso é uma alteração drástica do projeto, é uma alteração drástica de acessibilidade. E vai além do que aqueles 20% também que é permitido para questão orçamentária. Só que para questão de outros ajustes também, deve ser autorizado, assim, informado antes, quando são ajustes substanciais, assim, tá? Então, tem que, quando você for fazer algum ajuste que seja significativo, primeiro, encaminhe uma solicitação de autorização para que seja avisado à secretaria e que a secretaria autorize essa alteração. Se caso você ficou em dúvida, ai, eu não tenho certeza se é uma alteração substancial ou se eu preciso de alteração. Você pode estar perguntando pelo WhatsApp também, ou de forma informal pelo e-mail, por mensagem de e-mail. E aí, dependendo da resposta que você tiver, você manda uma mensagem, uma justificativa, uma solicitação, perdão, de autorização para alteração mais formal, dependendo da orientação que você tiver, assinado, com data e tudo mais, tá? Sobre aquela questão que eu comentei dos 20%, no segundo termo que vocês assinam, inclusive, é importante vocês baixarem o termo, que é essa espécie de contrato que vocês assinaram junto com a secretaria, para vocês lerem. Ele não é um documento que nem vocês vão ver, ele não é um documento muito extenso, se não me engano, acho que ele tem 7 páginas, e também não tem tantas informações, assim, complexas. Então, vocês podem ler, e se ficar em dúvida, podem pesquisar, podem me perguntar também, porque lá vai conter a maioria dessas informações também, tá? E aí, segundo esse termo, você vai precisar apresentar não, solicitar autorização em casos de alterações na planilha orçamentária. Até 20% de alteração da planilha orçamentária não seria necessário, obrigatório, a solicitação de autorização. Mas ultrapassando 20% do valor total da planilha orçamentária, vocês precisam encaminhar uma solicitação para autorização prévia. Por exemplo, essa vaga aqui de 9.622,12. Então, se eu estou fazendo alguma alteração dentro da minha planilha, eu vou comprar mais equipamentos, eu vou comprar outro tipo de equipamento. E aí, essa alteração vai alterar, no mínimo, uns 1.500, 1.500 não, quanto que é 20% de 9.000? Deixa eu pegar aqui a calculadora, calma aí. Acho que dá 1.800, 1.900 por aí, né? R$ 2.000, vou colocar R$ 2.000. Vamos supor que aumentou, eu quero trocar o equipamento. Eu coloquei uma espécie de equipamento lá na minha planilha, só que eu quero trocar para um equipamento um pouco melhor. E aí esse equipamento é R$ 2.000 mais caro. Então eu vou ter que ajustar, tirar de algum outro item ou informar essa alteração que será paga com rendimento, vamos supor. Mas você vai precisar informar, por quê? Esse mais de R$ 2.000 vai significar uma alteração de mais de 20% desse valor da planilha, entende? Em casos de, ai, Ana, eu já fiz a alteração ela ultrapassa 20%, alterei praticamente toda a minha planilha orçamentária, mas eu não solicitei autorização prévia. A maioria dos editais que são da PENAB, eles ainda estão com um prazo ainda de 120 dias para prestação de contas. Trata, se não me engano, de 4 meses, isso, 4 meses. Por mais que você não tenha solicitado autorização antes, você pode ainda encaminhar e explicar toda a situação, e motivar, explicar que não teve nenhum dano ou prejuízo ao projeto, que foi para melhoria, e vai colocar também, se necessário, a nota fiscal, o extrato não comprovante de transferência, e vai motivar. Por quê? O principal é você manter a transparência e a boa-fé dentro da execução do seu projeto. Quanto mais transparente for a prestação de conta, melhor ainda, porque senão você vai ficar sendo notificado para você apresentar mais comprovações, é, mais, é, mais documentos comprovatórios, notas fiscais, recibos, porque a prestação de contas não é logo de cara vocês encaminharem os recibos, não é isso, vocês vão perceber isso já já.
Porque a prestação de contas relativa a projetos culturais, ela é diferente de outros tipos de projetos, de outros convênios, né? Eu vou dar andamento já pulando essa parte da acessibilidade, porque você já tem uma noção básica de como escrever o projeto. Se vocês, aqui eu coloquei um local público, não, perdão, privado, que é a igreja, mas que não seria, no caso, local, sem fins lucrativos, no caso. Eu coloquei aqui uma data, a data eu coloquei com base no cronograma que eu montei, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ó, a equipe, vocês têm que ter pelo menos uma noção básica da equipe, né? E aí eu coloquei um exemplo. Isso aqui tudo é hipotético, são exemplos, tá? Mas eu já respondi aqui para vocês terem uma noção, ó. A equipe, coloquei aqui, ó, coloquei o cargo, técnico de som, assistente de produção. E aqui, esse aqui é um modelo de cronograma para vocês verem. Por que que você está mostrando tudo isso, Anne? Porque para você fazer a prestação de conta, você vai precisar de analisar esses documentos primeiro. O primeiro documento que você vai analisar é o seu projeto todo em si, é o cronograma de execução que você apresentou, é a planilha orçamentária também, que eu vou mostrar daqui a pouco a que eu criei, e também o termo de execução cultural, que tem algumas informações ali sobre prazos, sobre execução, sobre os documentos, tá? Então, você vai precisar analisar, durante toda a execução, esses cronogramas, a planilha orçamentária, se você está cumprindo, se os prazos estão ok. Se precisar atualizar o cronograma, encaminha um relatório informando, ó, executei isso e isso até o momento, mas eu precisei alterar o prazo devido a isso e isso. E segue abaixo a nova tabela com o cronograma atualizado. É isso. É você informando os fiscais todos os tipos de alterações que seja relativo às etapas do projeto, tá? Vamos lá. Esse aqui é o cronograma que eu montei, é um exemplo para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver que ele é um cronograma mais robusto, ele já é um pouco mais específico. Tem muitas pessoas que às vezes têm que atualizar ou refazer o cronograma porque colocou, não esclareceu todas as etapas corretamente ou de uma forma mais clara para que pudesse ver que a pessoa pensou em cada etapa do projeto e que é um projeto que foi pensado em como ser executado e que é palpável, entende? Aqui eu coloquei desde a pré-produção à organização, contato e confirmação com a equipe. Aí eu coloquei 8 de dezembro a 15 de dezembro. São datas hipotéticas de exemplo, tá, gente? Eu nem conferi se essas datas é final de semana, se é durante a semana, mas é para vocês darem uma olhada que tem um prazo bom entre um e outro, pensando em cada ação que está sendo feita dentro desse projeto. Ensaios prévios, que eu falei que teria 5 ensaios, né? Eu coloquei aqui 4 ensaios, e o último, quinto ensaio, e um ensaio geral. Coloquei aqui, ó, de 10 do 1 até 20 do 3. Uma forma mais flexível seria basicamente um ensaio por mês, mais ou menos, e depois o ensaio geral. E a divulgação do evento, coloquei aqui de 2 semanas, mais ou menos, que é uma divulgação boa, pode ser um pouco mais também, mas é o mínimo, ter 2 semanas do evento, uma divulgação intensiva, tá? A decoração e a preparação do espaço, eu coloquei como se fosse 3 dias, 2 dias, na verdade, né? 5 a 7. A preparação do musical e testes, a pré-produção, coloquei entre os mesmos dias de preparação do local. E a execução do próprio evento, o evento em si, coloquei dia 7 de abril de 2026. E a finalização, limpeza, pós-produção, limpeza do local e organização final e pós-festa, coloquei 2 dias. E aqui, por último, a elaboração de relatórios e anexos de prestação de contas. Aí eu coloquei aqui 1 mês, 30 dias. Esse é um exemplo de um cronograma muito bom, simples, robusto, mas tem todas as etapas bem pensadas, não tem desse evento.
Aqui a estratégia de divulgação, eu coloquei alguns meios, quais são os meios, com quais tipos de publicação, eu coloquei se vai ter em funcionamento ou não. Essas tem que pescar de todas as formas, o que que vai conter também nessas divulgações, se vai ser só online, tá? Aqui eu coloquei que não vai ter recursos de outras fontes, mas vocês, principalmente quem está escutando e que recebeu agora mais no final do ano, vocês podem sim receber patrocínio e recursos de outras fontes, de outras pessoas, tá? Tanto privada quanto pública. Só que não pode ser na mesma conta bancária, vai ter que ser bem em contas separadas e todos os pagamentos separados também. E na hora de fazer a prestação de contas, vai ter que identificar que recebeu tanto de tal instituição ou de tal pessoa, e que vai ter também, perdão, tal pessoa, tal valor, em tal data foi recebido para executar tal coisa, foi utilizado esse valor para isso, isso e isso, e especificar, entendeu? Qual que foi utilizado esse valor, quanto foi, quem foi e quando, qual a data. Aqui, o projeto prevê a venda de produtos, ingressos. Eu coloquei que não, mas pode sim prever, tá, gente? Só que tem que pensar sempre que tem que ter algum tipo de contrapartida, entre aspas, social. A RPG, tanto é que ela era obrigatória a execução de uma contrapartida previamente definida, bem definida. Na PNAB, não necessariamente é obrigatório você definir a contrapartida já bem definida, como se fosse um outro projeto, né? Mas sim, você tem que ter a parte social, tem que visitar, por exemplo, pelo menos alguns ingressos gratuitamente, ou fazer uma mini apresentação parecida em outra data, em outro horário, em um local. Ou você pode envolver a comunidade local dentro do próprio projeto também. Então, tem que pensar voltado no lado social, porque é um dos critérios de avaliação, é um dos eixos também da PNAB, né? E aqui, essa é a planilha orçamentária, que eu fiz um modelo também, fiz tudo como se fosse um projeto para vocês darem uma olhada, tá? Aqui, ó. Vai, cortou um pouco, agora que eu vi, cortou, mas acho que dá para ler aqui, ó. O cachê artístico, pagamento de músicos e dançarinos do recital, coloquei aqui, serviço. Aqui eu coloquei de uma forma mais básica, só que dá para perceber aqui que eu mesma errei, que eu poderia ter colocado aqui quantos, e que eu tinha colocado lá 20, né? E aí eu colocaria aqui 20 e que seria para 5 horas de apresentação, ou 1 hora cada um. Colocaria melhor especificado aqui, tá bom? Porque o cachê artístico, quando é serviço, você tem que especificar de forma clara. Eu até notifiquei algumas pessoas de forma clara como que está sendo calculado esse valor. Por exemplo, R$ 4.000 eu vou dividir entre 20 artistas, eu poderia ter colocado. E cada apresentação vai se tratar em meia hora cada uma, mais os ensaios, que vai ser de 1 hora cada ensaio, e poderia ter especificado esse valor por hora também, ou por diária, ou por mês, mensalidade, e especificado ali, porque o serviço é importante que se faça isso. Assim como o material a gente coloca, por exemplo, vai ser adquirido 5 cadernos, 10 livros, 20 canetas, e aí o serviço pode ser melhor quantificado assim também dessa forma, que a gente coloca o valor unitário. A coordenação, cultural, planejamento e execução do projeto. Nesse caso aqui, como ele é planejamento e execução de todo o projeto, todo, pode sim ser considerado como um serviço. Só que aqui poderia ter colocado também que o projeto, por exemplo, ele vai tratar-se de um evento, só que terá 5 encontros e um evento. Poderia colocar aqui 5 ensaios e um evento, tratando-se também é, dos ensaios, né? Aqui, a operação técnica do evento, aqui seria melhor ter colocado diária, por exemplo, tratando-se de diária, aí aqui na descrição colocaria assim, diária de 5 horas, tá?
Isso aqui são exemplos, porque depois, quando você for fazer a prestação de contas, ele vai ficar melhor para você fazer a nota fiscal ou o recibo, quando não tiver CNPJ, para você escrever no seu recibo exatamente a mesma coisa que você colocou na planilha orçamentária, tá? Vou fechar aqui o currículo, coloquei, ó, um mini currículo do João, da Maria, duas, duas frases, cada um duas linhas, e coloquei um portfólio aqui também, que é muito importante colocar portfólio, porque é um dos critérios de avaliação, precisa ter algum tipo de comprovação da sua trajetória cultural, tá? Da trajetória cultural do artista também é um dos critérios de avaliação. Agora, vou mostrar para vocês exatamente o que vai se tratar da prestação de contas. Vocês viram, analisaram o projeto de vocês, analisaram o cronograma de vocês, atualizaram tudo, mandaram tudo por e-mail. Quando teve alguma alteração substancial, vocês foram lá, encaminharam a solicitação de alteração por e-mail, encaminharam tudo, foram respondidos, foram lá e executaram todas as etapas do cronograma, terminaram tudo. Agora, vocês querem fazer a prestação de contas. Ainda tem prazo para você, para mim prestar conta? Ainda tem prazo, só que eu quero encaminhar agora. Não tem problema. Vocês já podem começar a encaminhar. É claro que todos vão ser analisados e sair o resultado juntos, tá? Porque a gente tem que esperar o prazo acabar para poder dar o parecer final conclusivo de todas as prestações, tá? É claro que cada um vai ter um parecer conclusivo, tá? É um para cada, não é um para cada projeto. Não é um geral para todos. E aí, agora vocês vão pegar, vão juntar o primeiro passo. Vamos começar pelo primeiro passo de pegar o relatório de execução do objeto cultural, que é um dos documentos principais, é o documento principal que você precisa apresentar na prestação de contas. Ele é um documento que está contido lá em anexo, lá no edital, de cada edital que participaram, que você participou. Eu vou até mandar aqui no grupo para vocês verem o modelo, que é o mesmo modelo que está contido lá no anexo dos editais, tá? Para o caso da cultura viva, a prestação de contas é diferente. Aí vocês precisam apresentar outros tipos de documento, que são basicamente os mesmos Oi, documentos, só... Oi. oi, deixa eu te falar, eu tô em dúvida de uma coisa. Se Sim, eu precisar, como eu precisei, adicionar um item e ter um gasto a mais, como é que a gente faz? é uma questão que eu até comentei aqui. Se ele vai alterar mais de 20% da sua planilha orçamentária, é importante que vocês solicitem Ele autorização entra para nesse essa mesmo autorização, ponto. é, Ah, então enviando tá dele tranquilo. no e-mail. Enviando no e-mail, vocês fazem a solicitação e encaminham a nova tabela com a planilha orçamentária atualizada, Beleza. entendeu? Mas ele não chegou a passar 20% Acontecido. não. Caso não tenha acontecido, pode ser que às vezes não percebeu, não leu muito bem o termo, ou não entendeu muito bem, e aconteceu de não haver esses tipos de comunicação durante a execução, nem tudo está perdido. É um erro, mas é um erro material que a gente fala, que se não houve um prejuízo realmente à execução do objeto, ou ao erário, ou para a prefeitura, ou para o público atingido, ele pode ainda ser aprovado essa prestação de contas, só que com ressalvas. Pode falar. Para a cultura Boa levantou a mão, tarde, né? pessoal. Boa tarde, Marfisa. Acabei entrando aqui com a associação. Eu pedi licença, Anne, para falar, porque quem é que está falando nesse perfil Bolotas? É o Gabriel, Alguém? né? Sou eu, Gabriel. Alguém? Foi que eu consegui entrar Sim, no sim, beleza. Na perfil. dúvida dele, Anne, na sua resposta, só complementar que quando essa mudança de orçamento ela está além do valor do objeto,
ou seja, ela é maior do que o valor do prêmio. Então, é uma coisa por sua conta, tá? Porque o edital e a sua prestação de contas da sua planilha orçamentária, ela deve se ater ao valor que você recebeu dentro do edital e você vai, da mesma forma que na hora que você faz uma proposta, você não pode colocar valores acima do valor disponível, tipo lá, o edital, o prêmio é 10 mil reais, ou o fomento, né? É 10 mil reais. Você tem que apresentar uma planilha orçamentária dentro daquele valor com o objeto que você vai realizar. Então, na prestação de contas também, você tem que estar dentro desse valor. Ah, mas eu fiz uma coisa que custou mais. Neste caso, você custeou, mas isso está fora do arcabouço ali, né, da questão do edital em si. Só para que vocês, na hora de prestar contas, saibam separar, né? O que é o objeto que você está prestando contas, você pode colocar no seu relatório natural, né? Olha, isso aqui custou mais, então, até como um parâmetro para todo mundo saber, e a secretaria, que tem valores diferentes. Aí eu quis falar disso, gente, porque já me perguntaram, que eu não lembro nem quem foi, o que acontecia com os rendimentos, e o que acontecia se alguma coisa custasse mais ou menos, né? Eu acho que quando uma coisa custa menos, maravilha, vai sobrar mais dinheiro para fazer outras coisas, e você pode ver o que você vai fazer e notificar a secretaria, dizer, olha, eu estou passando por uma situação dessa aqui, tá? Algo que eu orcei em X, eu consegui pela metade, então eu quero migrar aquele valor para uma outra função dentro da planilha, eu preciso combinar isso com a secretaria, mas está dentro do que está previsto, né, Anne? Era isso, obrigada. Isso mesmo, é até importante falar isso para caracterizar bem. Se caso você conseguiu comprar mais para o final do relatório, ou do relatório, perdão, da execução do projeto, e você identificou que você poderia fazer algo a mais ou comprar algo a mais com os rendimentos, pode também, desde que esteja dentro do valor dos rendimentos, só que daí você vai colocar separado no relatório, você pode colocar para conhecimento, vocês também podem encaminhar por e-mail também, e no relatório final colocar para conhecimento e que foi com o valor dos rendimentos e vai ter uma pergunta lá que vai, se eu não me engano, que vai falar sobre a questão se foi aplicado em investimento e se houve rendimento. E aí vocês podem colocar essa parte, que houve rendimento de tanto, tal valor, e que foi feito tal serviço ou tal aquisição com esse valor, tá? Para vocês gastarem todos o rendimento dentro do projeto em si. O Alex levantou a mão também? Sim, Anny, levantei a mão. Deixa eu te perguntar. No caso, eu fiz a minha planilha orçamentária e incluí no final, no rodapé dela, a informação de que qualquer economia ou, no caso, os rendimentos poderiam ser aplicados em uma determinada área já pré-estabelecida. Ainda assim, eu tenho que notificar a secretaria, nesse caso, assim, de economia ou de rendimentos. Olha, geralmente o rendimento ele não ultrapassa esse limite de 20%. E dependendo do projeto, se ele for executado de uma forma mais rápida, ele não chega nem a 10% do valor total. Aí é um caso que depende do valor que você está alterando dentro da sua planilha. Não só do item, né? Você está alterando, vamos supor, 5 itens diferentes. E aí, a alteração em si consiste numa alteração de remanejamento de 5 mil reais. É um valor que ultrapassa os 20% e você está alterando vários itens dentro da planilha orçamentária. Aí você precisa solicitar autorização, informar, encaminhar uma nova planilha orçamentária e motivar o porquê que você está alterando. Agora, se você for verificar que o valor não ultrapassa 20%, que eu acho que é mais ou menos R$ 2.000, no seu caso, você pode utilizar de acordo com o que você colocou dentro da planilha, e na hora de fazer a prestação de contas, você não vai poder colocar de uma forma tão genérica igual está na planilha, nesse caso, né? Você vai especificar melhor que foi, no que foi utilizado, de uma forma bem clara mesmo. Ah, sim, tranquilo, Depende. entendi. Obrigado. O valor, no caso desse projeto agora, 20% vai dar R$ 1.924,42.
R$ 1.924,42, pelo cálculo que eu fiz aqui. Nesse caso, tem casos que, às vezes, as pessoas encaminham também para a gente autorizar também, para verificar se as logos estão no lugar correto. Nem todas encaminham, porque não é algo obrigatório. A gente vai estar verificando se vocês estão utilizando, mas não é algo obrigatório solicitar para verificar se está o correto, mas vocês podem, entendeu? É isso que eu quero comentar, né? Vocês podem tirar as dúvidas. Se caso for dúvida em alguma coisa, vocês podem encaminhar as dúvidas por e-mail. É melhor, quando vocês quiserem deixar registro, encaminhar algumas questões por e-mail e ficar atento também aos e-mails enviados, tá? Mas quando é alguma coisa, uma dúvida mais rápida, não tão formal, ou você quer tirar uma prévia, né? Saber uma prévia, vocês também podem encaminhar por WhatsApp ou tá indo na secretaria presencialmente, tá? Esse documento que eu encaminhei por último, que eu encaminhei no grupo, é o modelo do relatório de execução do objeto cultural, que é o principal documento que vocês vão encaminhar para a prestação de contas. Ele é o principal, é um que não pode faltar. E aí, calma aí, deixa eu ver. Deixa eu baixar aqui. Ele é o modelo ali Paulo Gustavo, e eu vou mandar também, porque eu achei que eu tinha mandado os dois, mas eu vou mandar também o da Penab, que eles são praticamente igual. Não vou dizer igual, porque, se eu não me engano, tem algumas pequenas diferenças. É, aqui, eles já vão estar o modelo pronto, pré-pronto, para vocês preencherem. Vamos começar com, né? Vou colocar aqui no slide, esse carro. Eu mandei ele em Word para vocês, quem tiver interesse de preencher pelo notebook, pode preencher pelo notebook e assinar pelo Gov ou certificado digital. Ou vocês também podem imprimir e preencher à mão, mas eu não digo porque, de qualquer forma, vocês têm que mandar fotos, outros demais comprovantes que vocês acharem necessário, então é melhor preencher ele no Word mesmo. Aqui, colocando o nome. Os dados iniciais eu vou colocar de forma resumida, mas vocês podem fazer com calma, tá? Tem o da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, tem 120 dias para fazer toda a análise, depois preencher esse termo, depois montar um portfólio de fotos, montar as fotos. As fotos sempre indico de fazer o registro, fotos e vídeos de todas as etapas, até das primeiras reuniões, as reuniões de contato, até para ocupação também de espaço, o que vocês puderem registrar e de fazer a junção de arquivos e provas é melhor por conta da transparência da execução, tá? Aqui, o número do termo de execução, vocês vão precisar ver qual que é o número do termo de execução de vocês. Quem tiver dúvida e precisar do termo, ou da inscrição, ou do cronograma que enviou no começo, ou da planilha, vocês podem me pedir que eu encaminhe para vocês. Eu recomendo sempre vocês salvarem, gente, numa pasta, num pendrive, em algum local, porque vocês vão precisar estar olhando o tempo todo, em todas as execuções, se vocês estão com o tempo de acordo. E quem não tiver preocupação com essas questões vai ter muito mais dor de cabeça depois. Se vocês manterem a organização e a sequência de ações, vai ficar melhor para vocês executarem e depois para vocês encaminharem a prestação de contas, tá? E eu vou colocar aqui, hipoteticamente, o número 15, 2025. A vigência do projeto, 1 ano. A vigência e a execução geralmente tem prazos diferentes, mas se a vigência é 1 ano, pode ser a execução até 1 ano também.
mas também, geralmente, a execução, o prazo é menor do que o da vigência. Aqui eu vou colocar o valor que eu coloquei na planilha orçamentária. O valor de cada vaga, tá? A data da entrega desse relatório, coloca a data que vocês estão enviando o relatório. Ele é bem didático. Vocês podem ver que ele já é de uma forma simplificada. Então, eu vou passando até um pouco mais rápido aqui, para a gente não estender muito, para não ficar cansativo para vocês, nem para mim também. Tá chegando o final de ano, chegando as festas. Eu vou colocar aqui que sim, foi executada essa pergunta, né? A primeira pergunta, na verdade, perdão, a primeira pergunta é essa daqui, ó. É o resumo do projeto, o resumo dos resultados do projeto. Descreva de forma resumida como foi a execução do projeto, destacando principais resultados e benefícios gerados e outras informações pertinentes. A Marcisa levantou a mão, pode falar enquanto eu vou Eu levantei escrever. a mão, desculpa, não sei se cabe ainda o que eu vou dizer, mas para todo mundo, não seria, talvez, melhor, eu não sei se as pessoas tiveram dificuldade com a plataforma, mas essa prestação de contas, esse formulário, ele é um formulário aos moldes dos forms que a gente usa, né? Não seria interessante que ele fosse disponibilizado online, assim como o formulário de inscrições, para prestação de contas poder ficar já dentro de um repositório que não se perca, digamos assim, porque daí vocês recebem no e-mail o formulário que vocês mesmos publicaram, e a gente pode, todo mundo se lembrar de marcar, e a gente receber no e-mail também o relatório que a gente enviou. Você acha que isso é viável ou não? Teria que assinar, né? Eu não sei, se esse, Sim, se é esse viável. relatório não for necessário que ele seja assinado, que ele só seja preenchido, estou só pensando aqui numa forma, porque assim, eu estou lidando com as notificações, né? Agora, acho que todo mundo recebeu as notificações e tal. Aí eu verifiquei, assim, que tem uma notificação que você só informa. É um informe, na verdade. A gente recebeu como notificação, mas é um Uhum, informe. Olha, o prazo da LPG é tal, a sim. prestação de contas é tal, data tal. É um informe. O outro, você já solicita algumas questões. Porém, a gente está no meio do caminho. Na prestação de contas final, tá? É só uma sugestão, tá, Anne? Porque realmente eu não pensei nisso. O que Uhum, eu me lembrei é que, normalmente, quando a gente está lidando com uma plataforma, como é o caso do Estado, a gente vai lá na plataforma, entra no nosso login e senha e preenche o formulário que tem lá, que é o de prestação de contas. Lá a gente tem link para enviar as imagens, para enviar um PDF, para enviar uma planilha. Eu estou pensando aqui que talvez para vocês que estão do outro lado recebendo um monte de coisas soltas, cada um vai mandar um e-mail, outro vai mandar no sim. WhatsApp. Talvez fosse melhor se tivesse esse relatório de execução lá disponibilizado no Forms, com as mesmas informações que estão cobradas aí, para que cada um entrasse, aí já fica registrado o IP da pessoa, já fica registrado os dados dela. É uma sugestão, tá? Obrigada. Sim. Não, sim, com certeza é uma ideia muito boa, porque a princípio eu tinha pensado somente no envio pelo e-mail. Só que realmente para a gente fica melhor também ser por formulário, parecido com a etapa de inscrição, entende? Não sei se Eu estou todo mundo falando entendeu, mas isso, seria parecida com essa etapa. Mas eu vou eu estou falando verificar para isso, Anne, poder ainda porque esse ano mesmo, foi. desculpa, eu estou falando isso porque, como este é antes disso, a gente já assinou vários documentos, já se comprometeu e tal. Isso aí é uma entrega. Essa entrega, ela não requer, assim, aquele rito de você assinar um compromisso. Você está, a partir do momento que você der saída de um relatório desse do seu e-mail, do seu computador, já tem ali um timestamp, né, como se chama, né, já tem uma identidade ali que é o seu próprio computador ou celular do seu uso, com o seu e-mail, já seria assim, a informação parte de você, do e-mail que você tem cadastrado na plataforma, é importante que seja, né, do e-mail que você já colocou naquele cadastramento que você fez com a secretaria. É só uma sugestão para simplificar Uhum. a nossa vida e a sua, porque a gente precisa de você bem ano que vem. Então, Eu até na ia comentar verdade, isso aí, ele olha, junto com a precisa. Marquisa. Oi?
só fazer um comentário. Eu já ia comentar junto com a Marquise, mas ela fez um comentário no final a respeito. E esse e-mail a gente tem que ter, a secretaria tem que ter a certeza de quem é o e-mail, né? E acho que uma questão de segurança jurídica para vocês também aí seria de ter, é, sei lá, algum documento, alguma coisa assim, garantindo que esse e-mail pertence àquela pessoa, né? Também seria para, Uhum. sei lá, eu acredito que teríamos uma segurança jurídica maior. Por exemplo, eu tenho o meu Gmail, Uhum. mas eu também tenho um Hotmail, né? Então, só para ter Uhum. essa garantia. Aí chega lá na secretaria, então esse realmente é o meu, Alex, é o que eu vou usar, é o que eu vou assinar toda a documentação. Teve um Então, mapeamento, né, gente? No formulário de inscrição, por exemplo, vocês assinam, vocês selecionam lá uma parte de estou ciente que as informações passadas estão de acordo com a lei que a lei legal, nananana. E aí depois vocês assinam um termo de execução através do EPRO, que é uma garantia de que é aquele projeto mesmo, com aquele nome, que é daquela forma. Só que o relatório de execução, ele precisa ser assinado sim. Aí eu vou pensar numa forma de vocês assinar, pelo menos pelo EPROC, que o EPROC é rapidinho de assinar, quando eu for passar para o processo. Aí eu vou verificar uma forma certinha de ficar mais confiável juridicamente também, para vocês assinar pelo EPROC. Vou fazer para formulário, para ficar registrado, porque para a gente realmente vai ficar melhor. Vocês preencherem, encaminhar os documentos tudo junto, porque às vezes encaminham vários e-mails. E vocês podem encaminhar uma cópia também para o e-mail de vocês. Mas eu vou, até semana que vem, até terça-feira, eu vou passando algumas informações sobre essa questão. Mas eu acho que é uma ótima ideia, eu vou colocar em prática mesmo. Tá, vamos lá. Eu vou falar de uma forma um pouquinho mais rápida, que algumas coisas mais principais eu acredito que eu já falei, as principais ações que vocês devem tomar durante a execução do projeto, tá? E depois que já tiver concluído tudo, não tem muito mais que possa ser feito, a não ser o mais transparente possível e ter executado de uma forma correta, né? Aqui é o resumo do projeto. Esse relatório é de uma forma bem didática. Você vai descrever como foi a execução. Eu coloquei lá, por exemplo, você precisa pegar o seu projeto, a sua inscrição, as metas e objetivos. Eu coloquei lá, ó, eu executei 5 ensaios, fiz evento, consegui o público de 290 pessoas. E aí, os principais resultados foram 20 apresentações de 20 artistas locais. Na verdade, 20 artistas locais seria o mínimo, né? O ideal seria colocar até mais, porque geralmente um grupo de dança tem mais de 5 pessoas, às vezes, né? Então pode ter dado bem mais de 20 artistas. Mas é só um exemplo, tá? O resumo de como foi a execução do projeto, os principais resultados e os benefícios gerados. E alguma outra informação pertinente, se houve alteração significativa, vocês podem escrever resumidamente ali quais foram as alterações feitas também. Aqui eu vou colocar de uma forma bem resumida, eu vou colocar assim, ó. O projeto foi executado de acordo com o cronograma. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, que houve uma alteração do cronograma, né? Eu vou colocar aqui com os objetivos, ó. E-mail. Realizando 5 ensaios, produzindo o evento, atingindo o público de tantas pessoas, porém, havendo alterações das datas definidas no cronograma inicial. Claro que quando vocês forem fazer a prestação de vocês vão verificar a ortografia,
Hoje em dia tem a inteligência artificial para ajudar a verificar a ortografia. Eu não recomendo de jeito nenhum que vocês utilizem exclusivamente o chat ou qualquer outra IA para preencher esse formulário. Por quê? Porque eu já fiz alguns testes para averiguar também se o que vocês estavam escrevendo se foi lido ou não. E as IAs, geralmente, elas não preenchem corretamente esse tipo de relatório, porque eles vai precisar de todos os dados possíveis. Então, seria quase impossível você passar todos os dados para a ferramenta e pedir para ela montar, porque seria a mesma coisa de você estar escrevendo. O que você pode pedir é auxílio, verificar se o texto está correto, verificar se de acordo com a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, ou a lei da PNAB, se você se você executou o projeto de acordo com o que você enviou, você pode verificar se pode incluir mais alguma informação, mas a base, o esqueleto, todas as informações do projeto é só você, o proponente, que vai ter, você que vai estar executando, que vai possuir, tá? Aqui eu vou colocar no 2.2 que sim, todas as ações foram feitas, mas com adaptações e alterações. Só que aqui você tem outras opções também, ó. Uma parte das ações planejadas não foi feita e as ações não foram feitas conforme planejado, ou seja, nenhuma ação foi feita conforme planejado, tá? Aqui seria o caso se você mudou tudo, todas as etapas, ou não executou nenhuma etapa, ou mudou os objetos, os objetivos, as metas e tudo. Não foi feito o que você planejou no início. Tá? As ações desenvolvidas. Descreva as ações desenvolvidas. Aqui, sempre embaixo, vai ter uma mini descrição do que você precisa colocar, do que você precisa escrever, tá? Aí, cumprindo as metas integralmente cumpridas, você vai ver lá naquela parte de metas do projeto que eu mostrei para vocês, quais foram as metas que vocês colocaram. Aqui o exemplo ele tá, que eu coloquei as seguintes metas. Você vai lá, pega o seu projeto, e coloquei as seguintes metas. E aí você vai reescrever elas e vai dizer que você cumpriu a meta tal. Você vai colocar observações, se qual parte da meta foi cumprida, se ela foi cumprida 100% ou se ela não foi cumprida 100%. E aí, se não foi cumprida 100%, você vai escrever o motivo, tá? É basicamente isso, somente essa parte. Os produtos gerados são os resultados, geralmente, né? Que em outras palavras. A execução do projeto gerou algum produto? Exemplo, aí aqui já está citando alguns exemplos: vídeos, produção musical, produção gráfica, etc. E aí você pode escrever, no caso, por exemplo, do audiovisual, foi feito um videoclipe, aí você vai colocar sim. Aí aqui, quais produtos foram gerados? E aqui tem alguns exemplos. Vídeo, documentário, publicação, live, filme, relatório de pesquisa, produção musical, artesanato, show musical. E aqui enquadraria nesse tipo, ó, um show musical, um espetáculo, tá? Como os produtos desenvolvidos ficaram disponíveis para o público após o fim do projeto? Nesse caso aqui, vocês podem colocar que foi feita a gravação de vídeos e postado nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. É um exemplo de resposta, tá? Exemplos. Aqui já tem alguns exemplos, ó. Publicações impressas, vídeos no YouTube, etc. Quais foram os resultados gerados pelo projeto? Detalhes e resultados gerados por cada atividade prevista no projeto. Você previu que a meta, por exemplo, uma das metas seriam atingir o público de tantas pessoas, quantidade, colocou a quantidade.
E aqui você pode colocar que um dos resultados gerados foi atingir o público de tantas pessoas, assim fortalecendo não, estimulando a geração de público. Pode colocar também aqui que foi produzido 5 coreografias de dança exclusivas, inéditas. É um exemplo também, tá? Você pode colocar aqui também que foi feita a capacitação da equipe para realizar a produção do evento, é um outro exemplo. Vamos supor que foi uma oficina. Aí você pode colocar aqui, foi feita a entrega de certificado e a capacitação, entrega de certificado para 20 pessoas, foi realizada 2 oficinas contendo um público-alvo de mulheres, vamos supor, adultos e mulheres. E tem mais alguns exemplos, depende muito do projeto. Se vocês tiverem dúvidas na hora de preencher essa parte, vocês pensam no projeto de vocês, quais foram os resultados gerados. E se surgirem dúvidas, vocês podem me perguntar, e aí eu vou perguntar para vocês o que seria o projeto de vocês, como que foi, quantidade também de horas, de pessoas atingidas, e aí a gente vai pensar nessas respostas aqui de uma forma mais formal. Eu posso estar orientando vocês nessa parte. Eu não vou poder gerar nenhum relatório para vocês, nenhuma resposta já pronta, mas eu vou poder estar estimulando vocês a pensar em opções de respostas, tá? Pensando nos resultados finais gerados pelo projeto, você considera que ele desenvolveu processos de criação, de investigação, de pesquisa, e aí aqui você pode marcar mais de uma opção. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é de múltipla escolha, e é uma coisa uma resposta que vocês vão dar observando a execução final do objeto de vocês, tá? Do projeto de vocês. O público alcançado, você vai informar a quantidade de pessoas. Por que que aqui está separado de metas? Porque dependendo do projeto, as metas não envolvem público, vamos supor. Ele não colocou quantidade de público como uma das metas. Então, por isso está separado, porque pode ser uma meta ou pode não ser. Então, aqui a gente precisa saber como que está sendo a formação de público em cada projeto, em cada nicho, tá? Cada área cultural, no caso, né? Equipe do projeto, vocês têm que colocar se houve alteração. Gente, também tem a questão de alteração de equipe, que é uma parte importante de falar. Se vocês houver alteração de equipe também que vai ultrapassar, vamos supor, vocês colocaram lá que a equipe de vocês vai ser de 6 pessoas. E aí, você está precisando alterar 2 pessoas. Até 2 pessoas não é uma alteração de mais de 20% da equipe que você inseriu no seu projeto. Só que se você precisar alterar, vamos supor, de 2 a 3 pessoas, 3 pessoas no seu projeto, você vai estar precisando comunicar à secretaria, você vai estar precisando informar a motivação, entendeu? O porquê está acontecendo isso, e para quais pessoas vão ficar no lugar dessas pessoas que vocês vão querer, e apresentar um mini currículo de quanto tempo essa pessoa atua nessa área e das principais atividades que essa pessoa executa. Porque é a mesma coisa que você apresentou lá no começo, você vai apresentar dessa pessoa que você está trocando, dessa pessoa que você está colocando no lugar, tá? E aí aqui está perguntando, houve mudança na equipe ao longo da execução do projeto? Sim. Ou não. Se sim, informar se entraram, saíram pessoas durante a execução e tem que colocar a motivação também aqui. Aqui não está explicando para vocês colocarem motivação, mas sempre que houver alteração, vocês já colocam qual foi a alteração que aconteceu e qual foi a motivação, e é como se vocês tivessem, como não, vocês estão montando a justificativa dessa autorização, para essa alteração. Já estou ficando cansada já de tanto falar, mas já está quase acabando. Por isso que é uma coisa que vocês têm que fazer com tempo mesmo. O prazo de 120 dias é um prazo até muito longo, é um prazo bom, não vou nem falar muito longo, né? É um prazo bom,
vocês conseguem pensar e montar com bastante calma algo bem elaborado, que contenha todas as informações de forma clara. E para tirar dúvida também, que tem gente que às vezes manda de qualquer jeito, ou faz alguma coisa de qualquer jeito, e depois fica falando assim, eu não sabia, ou eu fiquei com dúvida nisso mesmo. E não perguntou, não mandou mensagem, não ligou, não veio presencialmente. E às vezes eu demoro a responder mensagem, mas eu sempre respondo logo assim que possível, eu já estou respondendo. E quando vem aqui presencialmente, eu já respondo, atendo na hora, na mesma hora, tá? Presencialmente é na mesma hora. Só se eu tiver em alguma reunião, daí é difícil. Ou acontecer de eu não estar, tá? Aqui você já, sempre que houver mudança, ele está perguntando aqui, houve mudança, já motiva, justifica, faz a justificativa. Aqui informa os profissionais que participaram da execução do projeto, aí aqui você vai colocar o nome da pessoa, o nome completo da pessoa, ou empresa, em caso de empresa, nome completo da empresa, CNPJ, quando a empresa também coloca o número do CNPJ, para a gente conferir se essa empresa existe, tá? Aí coloca a função do projeto, qual parte que ela executou, qual foi a função. Se, às vezes, a gente peca mais por falta de informação do que pelo excesso. Pelo excesso, é muito difícil da gente pecar. Se vocês quiserem colocar também a função, qual etapa que participou e tudo mais, pode colocar aqui também. Pessoa de deficiência, pessoa indígena, pessoa negra, sim ou não. Locais de realização. De que modo o público acessou a ação? É porque esse aqui está meio desregulado? Deixa eu arrumar. Presencial, virtual ou híbrida. Seleciona uma. Essas que é de múltipla escolha, eu não vou entrar muito, né? Porque é só marcar uma das escolhas, tá? Caso você tenha marcado os itens 2 ou 3, virtual ou híbrido, quais plataformas foram usadas? Sempre que vocês colocarem alguma informação que vocês fizeram divulgação na rede social, o que é rede social? Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, qualquer coisa que seja um meio de comunicação, vocês vão ali, selecionam e colocam os links embaixo. Por mais que não está escrito aqui embaixo, coloca os links embaixo, tá? Não, tá aqui, ó. Eu falei que não tá, mas tá bem aqui. Informe aqui os links dessas plataformas. Aí informa todos os links, caça todos os links. E a questão, gente, que eu vou bater muito na tecla, que teve pessoas que pecaram, e eu não vou falar que foi de má fé, ou às vezes é por falta de experiência também. Tem a questão do plano de divulgação. O plano de divulgação, às vezes as pessoas acham que é uma coisa fútil ou é uma coisa pequena dentro do projeto, que não é o principal foco, que não é a principal etapa, não é a principal atividade, mas é uma das principais, gente. Você fazer um plano de divulgação, você pensar. O que é um plano de divulgação? Você pensar, eu vou postar em tal rede social, vou fazer um pedido para a rádio também, e aí pensar qual seria o cronograma, por exemplo, eu vou fazer as divulgações pelas redes sociais 30 dias antes do evento, ou 30 dias antes dessa ação em si, e vou postar todo dia, ou dependendo do que for, se for ações continuadas durante 3 meses, eu vou postar toda semana, 2 vezes por semana. E aí, esse é você planejar como que você vai fazer a divulgação, é essencial. E é essencial você gravar e postar tudo, e depois colocar esses links dessas postagens aqui, nessa parte do relatório de execução. E, gente, eu vou mandar agora, vou mandar até já já um material de guia, é um guia para vocês usarem as logos, para vocês usarem as marcas, tá? Da PENAB e da prefeitura também. E quando vocês forem divulgar alguma coisa, se vocês tiverem dúvida, manda no WhatsApp antes e perguntam. Eu preciso colocar as marcas em todas as divulgações? Se for divulgação oficial nas redes sociais, precisa sim. Se for material gráfico, precisa sim, é obrigatório também. Se for falar em rádio ou TV, precisa sim também. Que foi um edital de chamamento público através do recurso direcionados
a Política Nacional Aldir Blanc, e em casos de videoclipe, gravações, audiovisual, qualquer tipo de produção audiovisual, vai precisar conter no início e no final dessas gravações as logos, as marcas também. Pode falar, Nerfisa. Aproveitar, Anne, o seu lembrete para a galera a respeito da divulgação, para dizer o seguinte: é difícil para a gente ter assim um parâmetro real, porque cada pessoa vai ter um tipo de público, cada atividade vai ter um tipo de público, né? Então, é natural que um artista que faz música, né? A gente até falou disso recente, Dani, que faz música, que já está na noite, está tocando no bar e tal, que ele tem essa afluência de rede social, enquanto outros nem rede social vão ter. Então, o que é importante a gente lembrar é que tem muita flexibilidade no uso desses recursos, é um recurso federal, do Ministério da Cultura, que a gente conquistou assim, e está sendo muito bom, é um primeiro passo, né? A partir de que todos os municípios passem a também colocar seu recurso de fundo, e o Estado também, a gente vai ter uma cultura muito mais forte. Mas, para isso, a gente precisa divulgar, gente, porque às vezes, e vocês não estão impedidos de conseguir... Muito importante. Vocês não têm, ninguém está impedido de conseguir os apoios. Carreguem também, gente, contratem pessoal, separa. Às vezes você pode diminuir o seu projeto, a quantidade de público, vamos supor, ou a quantidade de dias, para você investir uma parte do recurso no plano de divulgação, nessa divulgação, porque é a parte mais essencial, que dá até para a construção do seu portfólio, da sua carreira, das suas experiências, né? E tem alguns profissionais que nunca mexeram com a Penab, mas têm experiência tremenda em rede social, em marketing digital. E eles estão passíveis de aprender as regras da Penab, e já que têm a experiência e são ótimos no que fazem, eles se adaptam também para os projetos culturais de vocês, para não ficar sobrecarregando o mesmo profissional também. E eu falei isso, Anne, porque a gente, apesar dessa política ser uma política permanente, ela ganhou o status de perene, né, desde o ano passado, né, esse ano ainda, com o decreto, enfim, o novo decreto da cultura. Ainda assim, gente, todo ano a gente vai ter que lutar para que ela seja mantida, porque todo ano são os deputados quem aprovam o orçamento do Estado, da União e dos municípios. Então, a gente já passou por problemas nesse ano, na votação do orçamento desse ano, que lá em cima os deputados resolveram cortar 85% desse recurso. Foi uma loucura conseguir restituir o recurso. Por quê? Porque a briga é política. Ano que vem, essa briga política vai ser a mais acirrada ainda. Então, é importante que a gente, quando for falar desses projetos, divulgue que a Política Nacional de Blanc, sim, que o nosso município está realizando, sim. Muitos municípios ficaram para trás, né, porque não tiveram interesse. Graças a Deus, diminuiu bastante o número, mas muita gente deixou de fazer, inclusive o estado de Rondônia não fez, gente. Então, para vocês saberem que a gente está fazendo uma coisa que é nossa, direito nosso, e que a cultura precisa ser difundida. Aí vocês podem pegar apoios do comércio, apoios dos colegas, apoios dos espaços, podem fazer parceria, sim, podem, mas nunca sobrepor as coisas, tipo assim, porque de repente, sei lá, a Casa da Lavoura, sei lá, me deu um patrocínio, o IG me deu um patrocínio, eu fiz uma parceria com... Legal, vai falar de todo mundo, mas nunca colocar isso sobrepondo ao real motivo da gente estar fazendo esses projetos, que é o fomento do Ministério da Cultura, tá? Para a gente ganhar mesmo força com isso e não deixar ninguém chegar daqui a pouco e falar, não, pode tirar esse dinheiro aí que esse povo não precisa, não. Que é o que eles sempre fazem com a cultura, tá? Exatamente. Até nesse material que vocês têm que produzir, nos gráficos, na divulgação, se você tiver patrocínio externo, vocês podem sim estar colocando a marca até deles também. Só que tem um adendo que vocês têm que seguir essa cartilha que eu até mandei agora aí para vocês, tá? Essa cartilha com os logos da Penab, por exemplo, que vocês não podem sobrepor, o logo da Penab, e também não pode ser maior do que a logo, não, e a logo da Penab não pode ser menor do que a disponibilizada também. Nesse manual tem algumas logos já que vocês podem extrair, mas eu estou tentando baixar em imagem, porque esse manual está em PDF. Até o final do dia eu vou estar baixando elas em imagem e estar mandando para vocês lá no grupo.
E aí, quem não tá no grupo, ou quem perdeu as mensagens, ou alguma coisa assim, vocês podem estar pedindo também, tá? Vocês podem estar pedindo pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Como é uma coisa bem delicada, é bom vocês até pedir por e-mail também, tá? Esses materiais, para ficar registrado. O Pablo levantou a mão, pode falar, Pablo. O Pablo, quer falar? Jane, tá falando? É a Carmen. Ah, tá. Oi, Carmen. Tudo É, bem? quando você fala, tudo bem. Quando você fala das logos, nas fotos que eu coloco no Instagram, que é no momento lá que as meninas estão lá na salinha, eu preciso colocar as logos ou só as fotos sem a logo? Depende. Se não for um material de divulgação, que você está divulgando o projeto, não precisa. Não seria obrigatório nesse caso. Agora, depende. Por exemplo, você está postando um cotidiano que você quis postar. Isso, Agora, depende, por exemplo, você colocou lá no seu projeto a meta de fazer um exemplo, de fazer 5 oficinas. Aí é obrigatório que você registre e faça a divulgação antes também, né? De que está acontecendo e que vai acontecer a oficina no dia tal, tal e tal. Aí esse banner que você está divulgando, essas oficinas, essas fotos que você vai divulgar essas oficinas, que é o material de divulgação para que todo mundo veja que você vai fazer essas metas e que é o projeto de nome tal, tal, aí você precisa colocar, porque é o material que está divulgando o projeto. Aí tem que colocar. Você vai estar divulgando para as pessoas externas do município, entende? certo. Então, somente nas fotos cotidianas ali, no momento, que não precisa colocar. Isso. Aí agora vamos supor, você colocou lá nas metas suas as 5 oficinas, uma apresentação e um encerramento. Aí essas metas, você vai ter que divulgar elas antes, um pouco antes. Vamos supor que você vai divulgar uma semana antes que vai acontecer oficina 2 vezes no mês, dia 15 e dia 20 desse mês. Aí, nessa publicação que você está fazendo, divulgando, você tem que colocar obrigatoriamente as logos. E depois, quando você tirar foto dessa oficina do dia 15 e no dia 20, quando você for publicar, você coloca a logo também, Certo. Obrigada. tá bom? Aí, nesse caso, por isso que é bom colocar de uma forma mais espaçada também, as divulgações e as próprias ações do projeto, de uma forma que você consiga fazer um planejamento da divulgação, para não ficar muito em cima do outro, não ficar muito. Porque tem alguns casos de proponentes que têm também outro trabalho, que tem outro rendimento, outro ramo, né, de trabalho, de área profissional, e tem que prever planejamento sem ficar muito embaraçado, sem ficar tudo muito em cima um do outro, cada ação muito perto uma da outra. Pode falar, Marcisa. Eu só me meter aqui nessa dúvida da Carmen, porque eu acabei de fazer um projeto de oficina lá no Lago do Cunhã, e aí a solução que eu achei, que é bem trabalhosa, foi de colocar todas as fotos dentro de uma arte que já estava pronta. Mas eu acho que cabe também, quando ela for fazer um carrossel, por exemplo, né, que é aquela postagem do Instagram que você consegue colocar ali 10 fotos, né? Você pode subir junto com as fotos aquele seu cardzinho com as logos, você pode produzir um cardzinho, quando você produz uma arte para divulgar, você pode a mesma arte para encerrar e colocar junto na sua postagem, e colocar no texto. Esse texto obrigatório, a gente organiza ele, guarda ele aí, depois é só copiar e colar, porque ele vai dizer que o projeto tal foi contemplado no edital tal, da Semecelt, papapá, a lei tal, Isso. e esse texto obrigatório, você pode ter ele salvo aí e reproduzir, replicar ele na postagem. Não penso que seja obrigatório que você pegue
foto por foto e colhe as logos em foto por foto, mas que você tenha junto daquele seu álbum de fotos aquela peça de divulgação com as logomarcas, tá? É assim que eu tenho feito e aparentemente está correto também. Obrigada. Realmente, porque se você for colocar o logo em todas as fotos, vai ficar trabalhoso. Você pode. Por exemplo, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho dificuldade, um pouco de dificuldade para mexer com rede social. Não é nem dificuldade, um pouco de preguiça mesmo para mexer com rede social. Não tenho muita paciência para isso. Então, no meu caso, eu preferiria separar uma parte do recurso para investir em uma pessoa que já mexa somente com isso, porque tem muita gente hoje em dia, gente, que trabalha somente com isso, trabalha somente com marketing digital, tá? E aí eles têm mais facilidade, mais tempo também, e já salvam tudo nos arquivos deles, já deixam salvo, só copia e cola depois, tá? Eu vou mandar aqui também o texto de novo, aquele textinho que eu tinha mandado um modelo para vocês. Vou mandar de novo lá no grupo, que é o texto que vai conter na legenda das postagens também, tá? Tá, aqui a gente já está quase acabando o relatório de execução, porque não é só o relatório de execução que vocês vão mandar também, gente, calma. Aí aqui tá, informa os links, né, que é o que a gente falou, que vocês vão colocar todos os links aqui, de todas as divulgações, dos produtos também, quando for gerado algum vídeo. Vamos supor que vocês fizeram um videoclipe, né, aí vocês colocam também o link aqui de do YouTube, do Spotify, depende do projeto. Se não for produção de vídeo, de audiovisual, vocês vão colocar os links das divulgações, das fotos, dos banners divulgando, tá? De que forma acontecerão as ações presenciais do projeto? Fixa sempre no mesmo local, itinerantes em diferentes locais, principalmente em um local base, mas com ações também em outros locais. Aqui, se for fixa sempre no mesmo local, você vai poder falar bem assim, só marcar o fixas. Só que aqui, se for itinerante, ou a opção 3, vocês escrevem abaixo quais foram os locais, tá? Que foram executados, de que forma, qual a sequência que foi também, tá? Em que município o projeto aconteceu? Por quê? Ele pode ser executado também fora do município, só que foi vedado, se eu não me engano, não lembro se era 25%, eu vou pesquisar aqui. E se não for publicado oficialmente, eu vou publicar oficialmente um registro que a comissão vai assinar, que seria de 30% da execução do objeto do projeto pode ser efetuado fora do município, os outros 70% dentro do município. E aí aqui você vai especificar se foi só dentro do município, só de Jaru, ou se foi executada alguma parte também, e qual parte foi fora do município. Em que área do município o projeto foi realizado? Aqui você pode marcar mais de uma das opções, tá? Ou você pode já colocar outras e já escrever logo o local aqui na parte de outros. Escrever logo o que você indicou certinho. O projeto foi realizado. Pode marcar mais umas opções. Onde o projeto foi realizado, perdão. Equipamento cultural público municipal. O que é equipamento, gente? Equipamento é o mesmo sinônimo de local, de espaço. Também acho estranho esse termo, mas equipamento significa espaço, tá? Espaço público municipal. Hein, Anne? É porque são espaços que têm equipamentos e ele todo, o conjunto do espaço, com o que ele tem dentro, o mobiliário e tal, são os equipamentos. É por isso que ele não é só um espaço, é um equipamento que ele é dotado de estrutura para esse tipo de estrutura necessária, né? Exato. Uhum. Aqui tem a opção de público municipal, público estadual. Pode ser selecionado mais de uma opção, porque tem alguns casos que o projeto pode ser executado em mais de um local, tá? Aí, o equipamento cultural público estadual, espaço cultural independente, no caso privado, né? Ou público privado independente.
escola, praça, rua, parque ou outros. E aí, no caso de outros, você vai ter que especificar qual seria. A divulgação do projeto, você vai informe como o projeto foi divulgado. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples, tá? Bem simples mesmo. Só que, como vocês têm o prazo e é um documento de prestação de contas, vocês especificam de uma melhor forma, de acordo com o plano de divulgação que vocês colocaram lá do início, tá? Colocou que vai colocar no Instagram, no Facebook, no YouTube, aí você coloca aqui que foi colocado, foi divulgado no Instagram, no Facebook, no YouTube, com a frequência de uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes por semana, 5 postagens, até 30 dias antes, 30 dias depois, aí vão especificar aqui como é que foi que aconteceu a divulgação inteira do projeto. E aqui, descreva como a contrapartida foi executada, quando foi executada e onde foi executada. Esse é o caso da Lei Paulo Gustavo, a contrapartida era obrigatória ser definida de forma clara e específica. Na contrapartida da PENAB, teve alguns que proporam contrapartida, tá? Mas não era obrigatório propor a contrapartida de forma específica, mas teve alguns que colocaram. Aí, no caso, vocês podem colocar lá no final em informações complementares, se for da PENAB, que teve uma proposta de contrapartida, tal e tal e tal, executada tal dia de tal forma, tá? E os tópicos adicionais aqui, que é as informações adicionais que eu comentei agora, tá? Incluo aqui informações relevantes que não foram abordadas nos tópicos anteriores. Tudo que aconteceu dentro do projeto, que não foi perguntado lá em cima, vocês podem escrever aqui e explicar aqui, tá? Por exemplo, o exemplo do caso da contrapartida da PENAB, que não era obrigatório, vocês podem colocar aqui, se vocês proporam contrapartida, como que foi executado, que dia que foi executado, e o que que era, do que se tratava. Vocês podem colocar aqui também a alteração aqui se eu não me engano, aqui não solicitou alteração, não solicitou o cronograma aqui na parte de cima, se houve alteração ou não. E aí vocês podem colocar aqui, nessa parte 9, de informações complementares, adicionais, as alterações de cronograma também. Quando houver alteração do cronograma, vocês colocam aqui, ó, houve alteração do cronograma de execução e foi executado as ações de acordo com o cronograma abaixo. Aí vocês colocam aqui nesse tópico novo, tá bom? E aí coloca a tabela com o novo cronograma e as etapas. Define as etapas mais ou menos de acordo com aquele modelo que eu mostrei um pouco mais cedo para vocês. Não sejam tão sucintos, não nessa parte do cronograma de execução, é ideal vocês definir a etapa como se vocês estivessem explicando para uma pessoa que leiga, que nunca viu esse projeto, e colocando etapas de forma separadas, tá? É até difícil explicar como que vocês, né, abordariam, porque vai depender de cada projeto, mas se vocês tiverem em mente esses tipos de pensamento, na hora de escrever, vai sendo de uma forma mais automática, natural, vai surgindo as respostas de uma forma mais natural também, porque você vai ter todas as informações já necessárias, tá? Esse é o relatório de execução do objeto, que é o principal documento da prestação de contas, só que vocês têm que encaminhar anexos, documentos que comprovem que você executou o projeto, tais como lista de presença, relatório fotográfico, vídeos, depoimentos, entre outros. Depende do projeto. Esse projeto em específico, eu colocaria aqui a lista de presença do evento. Se fosse fazer o evento, eu pediria para a pessoa assinar antes de entrar, papel. E aí, nesse viés, a gente sabe quantas pessoas compareceram ao evento e quais eram essas pessoas. E aí, você poderia colocar em anexo essa lista, tira a foto, escaneia, alguma coisa do tipo, transforma em PDF e coloca a lista de presença em anexo, junto. Não precisa necessariamente colocar no mesmo arquivo, mas encaminhar junto o arquivo, junto com esse relatório de execução do objeto. E aí, faz um relatório fotográfico, eu estou sempre falando aqui nessas últimas reuniões, tira foto e registra, grava, faz todas as etapas, nem que seja uma reunião online
das primeiras etapas da primeira conversa, da primeira locação, do primeiro agendamento, tira foto, faz reunião, grava, tira foto do local, da estrutura, da acessibilidade, da equipe se reunindo, todas as reuniões que a equipe se reunir, e aí monta esse relatório fotográfico com as fotos e vídeos, tá? De todas as etapas do projeto. E aí, dependendo do caso do projeto, vocês podem colocar outros tipos de comprovações de execução do objeto também. Eu poderia colocar aqui também a lista de presença, o relatório fotográfico com fotos e vídeos. Eu posso colocar aqui também, deixa eu pensar, mais algum exemplo, porque vai depender do caso a caso, né? No exemplo do evento, eu só penso nesses exemplos, que é a lista de presentes. Ah, não, tem também, poderia colocar também aqui o cronograma do evento, de quantas atrações foram, de quem foram as atrações, qual horário, qual que foi cada atração, tá, gente? Se vocês assinaram algum contrato, por exemplo, com um fotógrafo, vocês podem colocar também, mandar junto também esse contrato que vocês assinaram com, né, com o serviço, contratando algum tipo de serviço. Pode falar, Alex. Olha, minha dúvida, eu acho que eu já perguntei uma vez, mas só para ressaltar e reforçar aqui. No meu caso, que eu vou executar continuamente por 4 meses do projeto, com oficinas, com aula de capoeira, dentre outras atividades. Como que eu lanço essa lista de frequência? Ou não precisa? Olha, hoje em dia tem várias formas, tem aplicativo, tem também da forma mais manual que você pode fazer o mesmo boletim e imprimir, por exemplo, vamos supor que é 2 aulas por semana durante 3 meses. 2 vezes 4 vezes 3. Dá quanto aí, gente? Dá 24, né? Imprime 24 boletins e faz eles assinar toda vez que eles forem participar. Ou tem também esses boletins que eles fazem também pelo aplicativo, né? Você pode fazer dessa forma, para identificar quem está comparecendo, até para você verificar se não está acontecendo muita falta, se precisa, no caso, alguma advertência, ou até penalizar, é, retirando essa vaga dele, passando para outra pessoa, para o próximo da lista, entendeu? É até uma forma de você analisar o cumprimento das metas. Certo. Eu tenho aqui, na verdade, que eu já uso na escola de capoeira, um modelo que é o livro-ato, normal, né, que é o do dia a dia dos alunos que estão aqui. Aí eu vou contemplar outros alunos, né, e aí a minha dúvida que surgiu foi dentro desse contexto será que esse livro-ato que eu já uso, ou que eu tenho aqui, né, eu posso pegar, coletar as assinaturas juntos e depois tirar cópias e destacar quem são os alunos bolsistas ou alguma coisa desse tipo? Pode, pode, desde que seja claro, que dê para evidenciar o que você, né, pretende evidenciar de forma clara, pode. Não tem. Esse é um modelo padrão que eu recomendo vocês usar de relatório. Gente, usa esse modelo porque ele já está pronto, ele já tem todas as informações. Tem coisas aqui que eu estou falando para você de forma mais clara ainda, né, durante a reunião. Mas tem algumas pessoas que às vezes vão falar, por que eu não posso usar outro modelo e tudo mais? É muito arriscado usar outro tipo de modelo, porque esse é o mínimo que tem que conter, tá? Mas os outros documentos de comprovações, né, que são esses documentos que vocês vão colocar aqui nesse tópico 10 aqui, de anexos, pode ser o modelo utilizado por vocês, não precisa de um modelo obrigatório específico, desde que a informação seja transparente e clara, tá? Tá bom? Se caso ficou ainda não provado, não transparente, não ficou claro que foi executado esse projeto de forma adequada, não foi transparente as informações de execução do projeto durante o projeto, nem depois, nem nessa fase. E aí a comissão vai solicitar relatórios financeiros também, que vai envolver extrato bancário geral, extratos de mensais, vai envolver notas fiscais, recibos, e, e é isso. E então vocês precisam guardar
tudo, porque não necessariamente precisa enviar logo de cara as notas fiscais, recibos, extratos e etc. Não. Ah, tá, tem uma outra coisa que vocês precisam encaminhar junto, que é só o extrato da conta bancária zerado, junto com o relatório de execução do objeto. Por quê? Porque assim que vocês finalizar o projeto, vocês têm que zerar a conta. Vamos supor que teve rendimento de R$ 1.000. Vocês têm que ir lá e investir em algo, em alguma compra, ou contratar algum serviço para dentro do projeto, tá? Dentro do projeto. E aí, aqui no tópico 9, vocês vão informar, ó, houve o rendimento de tal valor, porque é uma informação adicional. Tudo que for informação relevante, que é uma informação relevante sobre o rendimento, você vai colocar aqui. Houve um rendimento de tal valor do dia tal até o dia tal, que foi quando zerou o saldo em conta, obteve o valor de R$ 1.052. Com o valor de R$ 1.052, eu comprei, foi adquirido um computador e um notebook e 2 mouse. Um exemplo, da marca tal, Que na maravilha, data tanta coisa do com dia esse tal, dinheirinho. tá? Que maravilha comprar tanta coisa com só com R$ 1.000. Adorei. Vai ser um dos piores. Mas aí vocês vão colocar, tá? E aí, por isso que vai precisar do extrato da conta bancária zerado para vocês comprovar que zerou o saldo que estava na conta, e aí depois vocês vão fechar essa conta bancária, tá bom? Vai encerrar a conta bancária. Não, na verdade, não é obrigatório. Não. Oi? Oi? Ia falar alguma coisa? Enfim, vocês vão encerrar a conta bancária, tá? Quando terminar o projeto. Tem mais alguma dúvida além dessa? Ficou claro? Deu para entender que o relatório financeiro se trata das notas fiscais, recibos e extratos e etc. Não é logo de cara que você precisa enviar. Se você encaminhar também, não é errado, né? Não vai ser penalizado, né? Mas não é obrigatório, logo no início da prestação de contas, encaminhar essas notas fiscais e os recibos, mas é bom guardar por até 5 anos. Pode falar, Marfisa. É só para complementar que assim, pela experiência, tá, gente, que já fiz alguns projetos, eu, particularmente, prefiro, quando vou prestar contas, entregar toda a documentação. Eu já passei por projetos em que você realizou, entregou, passados 3 anos, entra a nova gestão, e eu fui cobrada 3 vezes o mesmo projeto que já tinha sido prestado contas. Então, assim, pode acontecer, espero que não, né? A gente está torcendo para que não, que a nossa secretaria consiga manter a equipe, ampliar a equipe, melhorar o salário da Anne, né, Anne? Para que a gente tenha uma equipe forte e não fique mudando o tempo todo. Mas a lei vai dizer que é obrigatório que você retenha essa documentação ao longo de 5 anos e a qualquer momento você pode chamar a prestar contas. Então, eu, particularmente, gente, pela minha experiência, na prestação de contas, eu coloco logo a documentação, faço logo o serviço mais difícil de uma vez, é melhor do que ficar jogando com a sorte, sabe? Porque a gente tem o objeto, tem um edital, que é um regramento. Se a gente estiver seguindo o regramento, Eu acho que caiu a internet da Marfisa, gente. Lembrando que eu mandei esse relatório de execução da LPG, eu vou mandar o da PENAB também logo abaixo, tá? Eu espero que não se confundam. E se tiver dúvida, às vezes vocês vão achar que a dúvida, né, é fútil ou é besta, entre aspas, né? Num termo mais leigo, mas é melhor a gente perguntar, tirar dúvida e ter certeza do que estamos fazendo, do que ficar guardando para nós, tá?
E se caso eu não responder na hora por alguma ocasião, porque às vezes eu posso estar viajando, ou posso estar em alguma outra determinada função, ação, né? Vocês podem estar vindo presencialmente ou estar me ligando também. E podem, não fiquem pensando se estão me incomodando ou não, tá, gente? Fiquem à vontade. Eu estou aqui para servir vocês. E o que a Marcesa falou realmente é bacana, porque não tem problema se vocês encaminharem todo o relatório junto com nota fiscal, extrato e recibo, não tem problema. Não é errado, tá? Apesar de não ser obrigatório, se vocês preferirem encaminhar todo o relatório já junto com as notas fiscais, os recibos e tudo que você guardou, pode encaminhar, tá? Que é até você já vai estar fazendo já a parte mais difícil já. E pode sim, mesmo assim, mesmo você tendo encaminhado tudo, surgir alguma dúvida entre a comissão e aí a gente vai estar entrando em contato com vocês, notificando e falando, olha, surgiu uma dúvida ou algum tipo de pendência em tal questão, em tal etapa do projeto. Aí a gente vai estar informando tudo mais de forma oficial, tá? E aí dando um prazo para vocês esclarecerem, fazerem o esclarecimento. Tá bom? Para você, mas vocês têm que estar, sim, preocupados nos resultados do projeto de vocês, tá bom? Não levar algo como se fosse algo pessoal, somente pessoal de vocês, mas é algo para o município, para a população, e que vai refletir também a sua imagem como agente cultural, tá? Tem mais alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar, que vocês queiram falar? Eu tenho uma última dúvida, Anne, sobre Sim. sobre essas notificações do dia 18, tem algumas que elas são um informe. Essa é a minha dúvida, é para Sim. responder ou é um informe do novo prazo e pode responder de acordo com a prestação de contas? Sim, Porque pode responder de acordo com a prestação. se for sendo feito. Assim, se caso houve algum tipo de alteração que ainda não foi informado, que pode aproveitar já o ensejo para pedir algum tipo de alteração, algum tipo de solicitação a mais. Se Tá, não, se for prosseguir da mesma forma, pode só, não tem necessidade de resposta desse informe, do que está só informando. tá Tem bom. uma questão também que eu estava verificando com os especialistas, vocês precisam executar dentro do prazo de vigência, dentro do termo de execução cultural. Caso fosse permitido um aditivo de prazo, teria que ser solicitado e autorizado antes do encerramento da vigência do termo de execução cultural. Só que se caso alguém já venceu o termo de execução cultural e ainda está terminando os objetos, a gente vai estar só informando para a ciência que deveria cumprir os prazos informados, mas que vamos analisar a comissão todos os documentos da prestação de contas e é um caso que pode acontecer de ser aprovado com ressalvas, mas que ainda assim pode ser analisado de acordo com a execução que foi feita, mesmo sendo fora do prazo de vigência da execução em si, né? Vai ser Uhum. analisado caso a caso. O que nós pedimos para o Estado, que tem uma situação na PNAB, no ciclo 1 no ciclo 1 da PNAB, né, porque ele está executando o ciclo 1 da PNAB agora, o Estado, e também na LPG, o que a gente pediu foi para executar dentro do nosso prazo de prestação de contas. Esse prazo de prestação de contas da LPG, realmente, ele é mais longo. E aí nós tivemos isso acatado, tá, no Estado. Então, a gente tem Eu creio que até 31 seguindo de a março. mesma linha de raciocínio, Aí o Os que a gente... especialistas informaram mais ou menos a mesma coisa também, para mim. Exato. E aí o que nos falaram é assim, olha, tipo, não vai haver mais papelada a respeito disso. Já o papel que tinha que ter, a documentação, a formalização já aconteceu. Agora vocês vão realizar e vão dentro do prazo de prestação de contas, prestar contas
do que vocês Sim. estiverem executando dentro desse período. É um período que você tem disponível. Não é que você tenha obrigatoriamente que apresentar no primeiro, no segundo dia ou no último dia. Você pode, dentro desse período, apresentar a sua prestação de contas. E também, não é o ideal, não é o mais adequado, mas aconteceu tanta coisa, né, esse ano, que está sendo Sim. possível. Então, assim, eu tenho projeto do Estado, que a execução deve... O Estado, ele formalizou um pouco melhor isso para alguns editais, tá? Porque estava muita, a dúvida era insana, então saiu agora recentemente uma documentação. Mas eu estou dizendo isso porque eu entendo pelo que eu tenho acompanhado, e a gente não vai poder, de forma alguma, ficar fora desse prazo final de prestação de contas. Mas o que não tiver executado ainda, vamos executar o quanto antes para fechar dentro do prazo vigente. Aí, uma Sim. coisa que eu fiquei pensando, Anne, enquanto você expunha e falava, e essa dificuldade que não é só minha, não é só dos outros, é minha também. Eu não gosto de rede social, gente, eu faço porque é uma coisa que não tem outro jeito. Eu fiquei pensando no repositório. A associação está construindo um site, a gente está construindo um site, né? Tentando separar um pouco as funções do que é movimento, do que é associação, porque deu muita confusão, muito buchiche, apesar de ser uma orientação jurídica, é o que prevê o MIROS, que tudo eu estou fazendo com orientação do Ministério da Cultura, ainda assim rolou uma ciumeira danada, né? Ai, porque o movimento, porque não pode ser a associação não pode... Meia dúzia de cabeças querendo mandar no resto do pessoal, mas enfim. Com isso, eu estou fazendo um site para separar melhor as coisas, e eu fiquei pensando que poderia, se a galera quiser, eu abrir lá um espaço, a gente está construindo um espaço que vai ser uma espécie de repositório de projetos, não só os projetos da associação, mas os projetos da cultura. Ou seja, quem quiser usar o espaço para ter é uma aba de projetos mesmo, onde você consegue ter aquilo documentado. Por quê? Porque quando você está fazendo um projeto continuado, você cria uma rede social do projeto. Então, assim, eu estou fazendo um projeto chamado Cultura no Papel e na Prática, e eu quero que ele seja continuado. Ele aconteceu uma edição, uma segunda, fazer a terceira e tal. Se eu quero fazer um projeto continuado, natural que eu tenha uma rede social do projeto, como é o caso do Música de Valor, né, que é um projeto meu que já está na 4ª edição. Mas, para quem está fazendo um projeto pontual, você vai criar uma rede social para aquele projeto, ele nunca vai conseguir ter visibilidade, porque a rede social ela funciona dentro de uma bolha. Então, até você colocar aquele projeto, ele não funciona, você vai ter que colocar no seu perfil. Também é muito ruim, só no seu perfil pessoal, você colocar coisas de trabalho. Dá uma bagunçada, né? Você vai lá, tem a coisa do projeto, daqui a pouco tem a foto da criança mamando, daqui a pouco tem o cachorro, não tem como muito misturar isso. A rede social ela é meio cruel nesse aspecto, e a cultura das pessoas também. Exigem muito que você seja de mentira, na verdade. Na rede social, o padrão dela é assim, você posta uma foto com filtro, daí quando encontra a Marfisa, quem é essa aí que é a Marfisa? Nem parece aquela da rede social, óbvio, né? Lá tem filtro, tem maquiagem, então não sei o quê. Então, eu estou pensando, e aí, se as pessoas, quem quiser, né, a gente pode conversar depois sobre isso, porque a gente está tentando criar um espaço que ele funcione mais ou menos como um blog, que a pessoa possa chegar com o material dela, colocar ali a imagem, o texto, o que ela quiser sobre aquele projeto, para que tenha essa memória. Aí eu quero mostrar o projeto que eu fiz, eu tenho um link para levar no meu projeto, e não dependa que eu construa um site só para o meu projeto, é porque ninguém tem recurso para isso. Lembrando que a rede social, gente, vocês são novos, né? Eu já passei por várias que chegaram e desapareceram, assim, sem te dar notícia. Vão embora, você perde tudo que você colocou lá. O Orkut que o diga, né? E eu já não tenho paciência também para isso, mas é uma ideia muito, muito, muito bacana, que eu vou ficar muito feliz se acontecer, porque é uma forma de compartilhar e ajudar também os colegas para juntar essas imagens em algum local. E por mais que seja difícil, a gente precisa tentar promover mais esses encontros mesmo que a gente faz, presenciais, esses online também. A gente tentar prever algumas datas assim que a gente consiga fazer esses encontros e tirar a dúvida do pessoal. O que eu vou indicar novamente algumas pessoas que são jovens agora, que eles estão começando nessa área, que eu até conheço alguns, vou colocar alguns dentro do grupo também, tá?
porque por mais que eles não sejam agentes culturais, eles podem ser também, né, agentes culturais, e também podem auxiliar os agentes culturais nessa parte da divulgação, que eu acho que é uma das partes um pouco mais complexas e uma das mais essenciais que, às vezes, algumas pessoas estão deixando de lado de forma indevida, porque se não for o mais importante, né, porque a mais importante são os objetivos mesmos, as metas, o próprio projeto em si, mas sem a divulgação não tem como dar o andamento de forma correta, não vai surgir os frutos, né, não vai ter a colheita dos frutos, aquele resultado esperado, assim, para vocês. E aí depois a pessoa vai sair falando mal, vai falar que não vai mais se inscrever, não vai participar mais, porque não gerou nenhum resultado para ela, mas porque também ela não fez por onde gerar o resultado para ela. A gente tem que se adaptar a essa mudança do mundo, né? As Que agora é tudo ferramentas. assim. E assim, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, até hoje, eu trabalho com IA desde 2020. Estudo, né, por conta da questão dos direitos autorais, né? Então, esse é o grande desafio dos direitos autorais no mundo inteiro. Então, por conta do meu trabalho, eu estudo IA e testo ferramentas há muito tempo. Então, quando você falou aí, que eu não falei nada, mas queria falar agora, quando você falou sobre usar o IA como ferramenta, a gente não delega para IA. Gente, não delega para IA. Não delega. Não delega. Primeiro que é o seguinte... Deixar bem claro que vocês podem usar ele como auxiliador, mas como jamais ferramenta. deixar ele escrever nem nada sozinho, e muito menos se vocês confiar eles em escrever em alguma frase, você leia com atenção depois, nem que se for uma palavra só, 2 palavras juntas. Porque realmente tem muita gente que está dominando a IA, está dominando e fazendo um monte de coisas e tal, beleza. Mas a gente, no nosso lugar aqui, de compromisso, de edital, que a gente assinou um termo de responsabilidade, que a gente pegou um recurso público, a gente tem que ter bastante atenção sobre isso. Vamos usar como ferramenta, quero fazer, você não precisa perder mais tempo com uma série de coisas. Faça essa correção ortográfica, faça essa, sabe, organize esse pensamento aqui para mim, siga a lógica disso aqui. Então, você dá a munição para a ferramenta de IA. Você está em dúvida sobre um edital, você não entendeu um termo, dê para a IA e peça explicações que ela te ajuda. De repente, vai te ajudar a entender determinadas coisas, quer entender um termo jurídico, quer entender uma coisa. E até para criar, sim, porém, com critério, tá, gente? Porque no Brasil inteiro tem gente perdendo os direitos em função de ter feito as coisas com IA, porque ainda não tem regramento. Daqui a pouco vai ter, mas não tem, né? E o mundo está tão de cabeça para baixo que alguém roubou todos os conteúdos do Spotify essa semana. Então, o mundo está mesmo de cabeça para baixo. Todo o streaming do mundo está nas mãos de um hacker, né? Então, a gente sabe que com esses eventos, a IA acaba que vai ganhar regramento em algum momento. Vai ganhar, porque agora eles vão ter que correr. Agora, então, depois da invasão, do roubo dos arquivos do Spotify, com certeza o regramento vai surgir para a gente também. O Ed já levantou a mão, porque ele lida com IA, ele vai falar. Obrigada. Pode falar, Ed. Cursos, tudo bem? Somente parabenizar aí sobre a questão da capacitação e perguntar se tem mais alguma situação específica para a sessão de contas, que eu estou com um compromisso agora. Ao contrário, eu pedi licença para sair. Não, a gente já encerrou, inclusive eu estou fazendo a gravação também aqui, eu vou postar lá no nosso canal do YouTube, quem quiser, inclusive, seguir, se inscrever lá no canal do YouTube, que daí ativa o sininho, ativa as notificações lá, e aí você, quando eu postar vídeo novo, às vezes você não viu lá no grupo, lá do WhatsApp, que eu postei, que eu mandei o link, mas o YouTube vai te notificar também, dizendo que eu mandei lá um novo vídeo também, tá? Eu vou mandar o link agora dessa gravação. Demora mais ou menos uma meia hora, porque ele demora para carregar o vídeo, tá? Demora às vezes até um pouco mais. Mas até amanhã de manhã eu encaminho o vídeo para vocês, dessa gravação aqui, tá, gente? Pode falar, a Carmen, né? Perfeito, então. Obrigado e um abraço para vocês. Parabéns aí. Nada, abraço. Obrigada. Anny, quero Pode agradecer falar, Carmen. também. Quero agradecer muito, Anny, a sua ajuda sempre, desde o começo. Eu sou, como diz assim,
novinha nesse assunto. Essa reunião, como a outra, foi muito boa. Se eu tivesse participado dessa reunião antes de começar o projeto, tinha me ajudado muito mais, mas agora, com um novo ano, eu vou focar no meu projeto, vou correr atrás das pessoas que possam me ajudar. Quem tiver interesse também aí no grupo, né, e me ajudar, porque, assim, a minha ação é uma ação totalmente voltada socialmente, né, para um lugar que não tem nada. Então, assim, às vezes a gente fica meio acanhado, mas se alguém tiver uma ideia, Marfisa, gostei da ideia que a Marfisa falou lá, das fotos em carrossel, vou procurar trabalhar um pouco mais e preciso de toda ajuda. Então, quero muito agradecer a todos, desejar um Feliz Natal, e em janeiro eu vou voltar com uma expectativa melhor e vou correr atrás. Peraí, Alex, antes de sair, calma aí, pessoal, antes de Contem sair, só falar uma comigo. coisa aqui. Vou falar só mais uma coisa aqui, por último, antes de vocês saírem. Gente, vamos ajudar uns aos outros. Eu sei que eu já falei isso nas outras reuniões, mas é porque é muito importante, porque, assim, particularmente, eu fico bastante comovida, principalmente com a Carmen, que eu acabei me aprofundando um pouco mais, porque ela sempre vem aqui, ela sempre está me perguntando, sempre está tirando dúvidas, e é isso mesmo, ela sempre está correndo atrás. Ela tem tá à frente da coordenação de uma associação que é muito importante, é voltada para o lado social. Tudo é gratuito, tudo é voltado para o lado social, tudo que ela faz é gratuito. Ela não tem uma equipe fixa, que é fixa mesmo, que consegue ajudar ela. E tem muita gente que passa por isso. Mas ela está um setor periférico, que é uma área periférica, é um dos eixos principais dessas políticas culturais, é atender os mais distantes, é atender os cotistas, é atender as áreas periféricas, as pessoas em situações de vulnerabilidade, que é o que ela faz, tudo isso dentro de um único projeto, e ela não mexe com um setor, uma área só cultural, são várias áreas culturais, da literatura, dança e cultura, e teatro e tudo. Ela vai fazer alguns projetos também dentro dessa associação com essas crianças, e são voltados para as crianças, principalmente. E, por favor, eu peço encarecidamente que vocês venham, falem com ela, entrem em contato com ela no WhatsApp. Carmen, dá um oi lá, manda um oi lá, tá? Lá no grupo, se apresenta, fala que você é da associação e que quem puder auxiliar em qualquer ação dessa associação, que possa entrar em contato com você no particular, tá bom? E vamos ajudar uns aos outros e principalmente quem mais necessita, tá, gente? Que a gente não faz nada pensando em retorno para a gente, mas sempre, em algum momento, o bem ele vai retornar para a gente de alguma forma, seja com pequenas vitórias, com pequenas coisas no nosso dia a dia, tá bom? E sem contar no tanto que a gente descansa no nosso travesseiro e agradece a Deus por ser pessoas de coração bondoso, que tenham empatia com o próximo, que é o que faz a gente descansar com a consciência tranquila, tá? E é isso, agora vocês estão liberadas, podem ir. Tchau, boa Obrigada, noite. Anne. Ô, Anne, eu Se quero votar em apresentem lá, você. quem quiser ajuda, tá? Se apresentem lá no grupo. Anne falou agora tão bonito que eu já quero votar em você. Volta por Beijo, aí. gente. Feliz Quem Natal, Feliz sabe, né? Natal. Obrigada. Tchau, Feliz Natal. Tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.